Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Ayala Tairine e hoje o tema que eu vou abordar aqui com vocês é a depressão pós-parto. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu passei por uma depressão no pós-parto muito severa. Mas até então, eu mesmo não me dava conta de que eu poderia estar doente, que eu poderia estar depressiva, que eu estaria com a depressão pós-parto. Eu não conseguia enxergar aquilo, o meu marido até falava comigo, eu demorei a aceitar começar um tratamento porque eu achava que eu não precisava, não por preconceito, porque até então, antes de eu engravidar, eu já tive um episódio de depressão, eu tratei, nunca tive preconceito nenhum com ir a psicólogo, ir a psiquiatra, fazer tratamento, uso de medicamentos, nunca tive, mas eu não sei o que aconteceu, eu acho que pelo fato de não estar bem, de estar depressiva, eu não aceitava que naquele momento que eu estava doente, que aqueles meus comportamentos eram por eu não estar bem. A minha primeira gestação foi maravilhosa, eu tenho lindas lembranças dela. Já o meu parto foi muito difícil, eu vou deixar aqui o link na descrição, vou deixar o link aqui para vocês acessarem e assistir meu relato. Então, eu acho que meu abalo emocional começou no parto. E depois do parto, assim que eu fui para casa também, no segundo dia que eu tava em casa, o meu filho ficou internado. Então, aquilo ali mexeu demais comigo também. Eu ter que segurar ele com 2 dias de vida para poder tirar sangue, para poder pegar a veia para tomar soro. Eu tava ali, era eu que segurava ele, eu não queria que ninguém ficasse lá. Mas aquilo, acho que depois me sobrecarregou bastante. Eu acho que começou daí. E como toda mãe de primeira viagem, era tudo muito novo pra mim, não tinha experiência nenhuma, tive minhas dificuldades na amamentação também. Eu tava na faculdade quando eu engravidei, tava no início da faculdade, então depois que eu ganhei meu filho, se eu não me engano, com uns 2, 3 meses eu voltei pro curso presencialmente, né? Até então eu tava só fazendo os trabalhos em casa, então assim, era uma rotina bem exaustiva. Eu ficava durante o dia em casa com o meu filho, organizava as coisas. À noite eu ia para a faculdade. Tinha dia que eu ficava até de madrugada fazendo alguns trabalhos da faculdade. Outra hora eu fazia durante o dia. E um recém-nascido, ele acorda, ele tem sonos curtos, né? Ele dorme, mas logo acorda, quer mamar. Então, assim, eu tinha pouquíssimo tempo para descansar. Eu tava, assim, bem esgotada. O meu marido sempre me ajudou muito. Minha mãe me ajudou demais também. Só que minha mãe não mora na mesma cidade que eu, então ela ficou uns dias comigo e foi para casa dela. Minha sogra também me ajudou demais. Eu tive uma rede de apoio muito importante na minha vida. Mas mesmo assim eu tava muito cansada. Conforme os dias foram se passando, eu fiquei assim, muito apegada com meu filho. Muito, assim, fora do normal. Eu não queria que ele saísse com o pai dele, nem que fosse pra ir na casa da minha sogra, né? Eu não queria, eu não gostava. Os palpites das pessoas me incomodavam, além do que deveria incomodar, me deixava muito mal, muito frustrada. Coisa que às vezes quando a gente tá bem, a gente consegue relevar, não faz muito sentido, mas naquele momento pra mim eu pegava aquilo pra mim e ficava remoendo, não falava nada com as pessoas. Esse assunto é muito difícil de falar, até então eu nunca tinha conversado sobre isso com ninguém, além do psicólogo, claro, e do meu marido. Até com ele eu nunca falei tudo que às vezes eu deveria ter falado. Não é fácil, mas eu quero me abrir aqui com uma experiência que eu tive, para que se você estiver passando por isso, você pedir ajuda, aceitar ajuda.
Eu criei um bloqueio muito grande com a minha sogra. Foi assim, como eu tinha na minha cabeça que ela ia tomar meu lugar de mãe. Mas eu não tava bem, gente. Ela queria me ajudar, tava lá à disposição para tudo, mas na minha cabeça é como se ela fosse tomar meu lugar. Eu não sei nem explicar direito. Era uma sensação muito ruim. Eu me afastei deles, eu criei discussões, muitas discussões desnecessárias, que é difícil até para mim recordar disso. Nós sempre fomos assim muito unidos, sempre fizemos muitas coisas juntos e naquele momento eu queria estar longe de todos. Não queria, eu queria ficar sozinha em casa com meu filho. Já teve vezes deles irem na minha casa e eu fingi que não estava, porque parece que eu tava com medo, não tava bem e não conseguia perceber isso. Até que num instante conversando muito, meu marido conversando muito comigo, ele pediu para que eu começasse a ir no psicólogo e eu aceitei. Mas isso, meu filho já tava com 6 meses de idade, 6 ou mais, acho que tava até mais. E aí, quando eu fui no psicólogo, ele falou pra mim, olha, você está com a depressão pós-parto. E eu, assim, assustei com aquilo, porque eu sempre fui tão antenada com essas coisas, tão ligada, até porque eu tava fazendo um curso de psicologia. Então, assim, parece que não me caía a ficha que eu não tinha me dado conta do que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei o meu tratamento com o psicólogo, me ajudou demais a ter uma autoconfiança, a entender que ninguém poderia tomar o meu lugar de mãe, que ninguém seria uma pessoa melhor no mundo, não teria ninguém melhor para criar o meu filho do que eu e o meu marido. Então, assim, foi de extrema importância começar esse tratamento com o psicólogo. Ele também me encaminhou para psiquiatra, que me passou uma medicação que eu podia usar enquanto eu estava amamentando, né? Porque quando a gente está amamentando, a gente não pode tomar qualquer medicamento. E, gente, foi coisa assim, é divino, tanto que a gente precisa de fé, a gente precisa de buscar uma força interior, que é muito difícil quando você não tá bem, buscar essa força. Mas quando eu comecei a tomar meu medicamento, em questão assim, cada pessoa, cada organismo vai reagir de uma forma, vai levar um tempo para se adaptar, para poder ver alguns resultados. Mas com 1 mês que eu tava tomando medicamento, a minha vida melhorou tanto, tirou um peso assim das minhas costas. Com 1 mês de uso do medicamento, com o tratamento, eu já estava também há 3 meses com o psicólogo. E aí, de lá pra cá, gente, a minha vida melhorou demais, tanto a minha quanto a do meu marido, com certeza, porque ele é uma pessoa muito abençoada na minha vida. Eu tenho muito que agradecer a ele, porque além de ser um ótimo pai, ele é o melhor companheiro que eu poderia ter. Em todos os momentos da depressão, em que eu ficava agressiva, às vezes assim com palavras, né? Que eu ficava uma pessoa chata mesmo, que eu não queria fazer nada. Eu tava sendo uma pessoa ríspida com os pais dele, né? Principalmente com a mãe dele, que foi assim. Eu acho que eu peguei tudo que estava acontecendo comigo, todos os meus medos que eu tinha naquele momento, e parece que eu joguei em cima dela. Eu sei que foi muito difícil, não só para o meu marido, quanto para ela também. Eu nunca consegui falar isso abertamente com ela, já se passaram 4 anos, que o meu filho já vai fazer 5, então nesse período de 1 ano dele foi quando tudo aconteceu, porque até hoje eu tenho dificuldade em recordar, porque eu me sinto muito mal com tudo que eu assim causei naquele momento. Eu sei que não foi minha intenção, eu sei que não foi porque eu quis, né? Que foi um momento de depressivo
e que eu estava precisando de tratamento. E o tratamento e muita fé, e graças a Deus eu consegui sair dessa depressão pós-parto e voltar a ter uma vida, porque até então eu não estava vivendo, eu estava sofrendo, eu não conseguia dormir, eu emagreci 20 quilos, gente, eu fiquei o couro e o osso, eu emagreci 20 quilos. Hoje o vídeo tá muito cortado, porque pra mim é difícil falar sobre isso, mesmo já tendo, assim, passado muito tempo, eu tendo superado isso. A gente hoje tem uma ótima convivência, eu quero deixar esse meu relato aqui pra vocês, pra dizer, pra vocês procurarem um profissional. E se você tem alguém que está passando por isso, faça de tudo para convencer essa pessoa, para ajudar. Tome muito cuidado com o que vai falar, porque quando a gente está assim, qualquer palavra errada, qualquer palavra maldita, a gente é como se fosse um turbilhão de coisas que caíssem em cima da gente. Não deixe de procurar ajuda. Eu queria muito, assim, de coração, que todo mundo tivesse uma rede de apoio igual eu tive, porque se não fosse, eu não seria o que teria acontecido comigo, porque foram momentos muito difíceis e que não teriam um final bom se eu tivesse continuado daquela forma. Então, assim, eu queria muito que todo mundo tivesse uma rede de apoio, porque isso é fundamental. Infelizmente, eu vejo muitas mães sem nenhuma rede de apoio, sofrendo muito julgamento. Gente, a maternidade, ela é tão complexa, ela é maravilhosa, é um momento único, é mágico. Não dá pra ficar romantizando, porque na maternidade também tem as dificuldades, é uma coisa totalmente nova. Você pode até já ser mãe, que um filho é diferente do outro, você vai passar por situações diferentes. Cada pessoa tem o direito de escolher a forma com que quer criar seu filho, o que ela vai fazer, enfim, e a gente precisa respeitar. A gente pode dar opinião, mas tem que saber o que falar, tem que medir as palavras, tem que pensar nas consequências. Quero tornar a dizer procure ajuda, peça ajuda. Se não é com você, se é com alguém que você conhece, comece a reparar nos sinais que essa pessoa dá. Uma mãe triste, uma mãe exausta, uma mãe com comportamentos igual eu ficava, era uma super proteção. Uma mãe, ela é super protetora, gente, mas a gente sabe, às vezes, quando a pessoa passa do limite e a pessoa dá muitos sinais. Então, assim, preste atenção, repare, tente ajudar. Alguém que, se você conhece alguém que você vê que tá passando por isso, e se é com você, faça um esforço, por mais difícil que seja, faça um esforço e busque por ajuda, porque a vida sem a depressão, ela é outra vida, ela é uma paz, ela é boa, você consegue ficar feliz, porque a gente não é feliz, a gente não consegue fazer as coisas direito, e a gente não acaba fazendo as pessoas em volta sofrer também. Então, novamente, procure ajuda, se cuide, porque pra gente cuidar dos nossos filhos, que são as pessoas que a gente mais ama nesse mundo, primeiro a gente tem que estar bem. Eu quero agradecer muito por você ter assistido até aqui esse vídeo. Quero tornar a falar que foi muito difícil para mim falar sobre isso aqui, mas eu queria muito, era um dos vídeos que eu mais queria gravar e compartilhar minha experiência com vocês. Peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha também com alguém que talvez esteja passando por isso. E muito obrigada, beijos, até o próximo vídeo.